Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar estudando a carta aos Hebreus, agora capítulo 12, a partir do versículo de número 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ele aqui está falando a respeito do encontro de Moisés, do povo de Israel, com Deus no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ali eles chegaram a esse monte que se podia tocar. Então chegaram às tábuas de pedra. Ali é que eles formaram um coração de pedra para compreender os mandamentos de Deus. Receberam a palavra de Deus. Deus falou com eles, porém, eles só tinham as coisas sensíveis, as coisas que se podiam tocar. O monte se podia tocar. Esse monte estava em chamas. Eles viam essa experiência do fogo ardente, porém esse fogo queimava, um fogo natural. Nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Eles viam raios, trovões, uma grande tempestade, uma grande nuvem cobria o monte. Eles ali temeram e se prepararam então para receber a palavra de Deus. Então essa palavra foi recebida por tábuas que se podiam tocar em um monte que se podia tocar, coisas materiais para que eles pudessem aprender. Essa comparação está sendo feita com o batismo com o Espírito Santo que nós recebemos agora. Então essa mesma lei, ela já não vem mais em tábuas de pedra que se podem tocar para estudar, para comparecer à sala de aula, e tudo o que vamos ter é o que a nossa mente conseguir assimilar. Nós vamos ter muito pouco de Deus, porque a nossa mente, o nosso coração carnal humano, não entendem corretamente as coisas do Espírito. Nós agora vamos receber o batismo com o Espírito Santo. Então essa mesma palavra não é outra palavra, não é outro Deus, é o mesmo Deus que deu a palavra em tábuas de pedra, agora dá a mesma palavra, é o mesmo Deus, ele não mudou, ele não muda, mas nos dá através do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo, ele escreve essa palavra no nosso coração. Pelo batismo com o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. Então, é uma forma figurada de se dizer que assim como ele escreveu em uma tábua de pedra, agora ele escreve nas paredes do nosso coração. E aí, nós entendemos essa palavra que também é escrita na nossa mente. Mas, na verdade, o próprio Espírito Santo que habita em nós fala conosco, nos ensina, nos dita a palavra, nos faz lembrar do que Jesus falou. O próprio Espírito Santo se movimenta dentro do nosso corpo e nos faz falar exatamente o que ele quer que seja falado. Por isso que Jesus disse, vocês nem vão se preocupar com o que haverão de falar quando forem pregar, quando comparecerem diante das autoridades, para defenderem a sua fé, para defenderem a obra de Deus, o Evangelho, o ministério, a salvação. Vocês não cuidem, não se preocupem, porque o próprio Espírito que habita em nós pelo batismo com o Espírito Santo, é o próprio Espírito quem fala. Ele se move, ele move nossos braços, nossas mãos, nossos pés, move nossos olhos, move nossa boca, move nossa língua, e move o nosso interior, até mesmo essa força da mente, do coração, este ímpeto, é o Espírito Santo, quem está nos dirigindo, quem está falando, quem está nos guiando. Então é isso que o escritor da carta aos Hebreus está passando aqui para nós. Versículo 19. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Então, algo tão presente, tão real, tão material,
que eles se assustaram, eles temeram, eles pediram que nada mais lhes fosse dito, porque uma trombeta começou a soar, eles começaram a ouvir as palavras falando com eles. Então, para eles era demais, para a mente era demais. Ali já há um sinal de que as coisas de Deus, a revelação da glória de Deus é demais para a natureza humana. Os pensamentos começam a variar, começam a duvidar, começam a temer, começam a colocar a vida humana, material, em primeiro lugar. Eles começam a duvidar se vale a pena receber algo de Deus, algo dos céus, e perder as coisas deste mundo, perder os bens materiais, perder a própria vida aqui na terra. Então isso cria uma barreira. Os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, com medo de perderem a vida terrena em troca daquela nova vida no monte, uma vida diferente, uma vida da qual eles não teriam mais controle. Poderia ser na própria terra mesmo, ou poderiam até ser arrebatados, poderiam ali morrer fisicamente e ir morar com Deus. Muitas coisas os assustavam, muitas ideias. É por isso que o homem, ele só vai realmente entender as coisas de Deus e como vale a pena viver com Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Ele vem morar conosco e é aí que nós encontramos todo o valor, o maior valor da vida, da comunhão, de sermos filhos de Deus, de acordarmos com Deus, de ouvirmos Deus todos os dias, Deus ter algo novo a nos revelar. Deus faz coisas novas. Ao amanhecer a cada dia, cada novo dia, é também um novo dia de experiências com Deus, de andarmos com Deus, de obedecermos a Deus, de Deus ter algo criativo, algo novo, algo tremendo, algo maravilhoso dessa nossa comunhão, porque Deus habita conosco. Versículo 20. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Veja bem essa forma figurativa de ser aqui apresentada a palavra de Deus. Eles estavam sendo colocados à prova. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Eles ouviam essa ordem. Então eles se colocavam em comparação aos animais. E existem mesmo alguns momentos que os animais são mais dóceis, são mais amigos, como por exemplo os cães lambiam as chagas de Lázaro. Às vezes vemos como uma figura pejorativa dos cães se aproveitando de Lázaro. Mas na verdade nós sabemos que o cão tem esse instinto protetivo, protetor. Os cães estavam procurando a cura de Lázaro. Muito mais e unicamente diferente do rico, que não estava se importando. Embora pudesse dar alguma coisa para Lázaro, embora pudesse pagar um médico para Lázaro, embora pudesse comprar algum remédio, algum bálsamo para Lázaro, o rico não fazia nada. O rico pensava, eu sou abençoado, ele é amaldiçoado, eu não tenho que gastar minhas bênçãos com alguém que Deus rejeitou. Se Deus rejeitou e deixou ele ali pobre, cheio de feridas, por que eu vou fazer diferente de Deus? Então esse pensamento tem corrido a humanidade, varrido e levado a humanidade à destruição, porque Deus está vendo isso. Deus colocou o pobre Lázaro do lado do rico para que o rico pudesse ajudá-lo materialmente, fisicamente. Mas veja que aqui eles, ao ouvirem que até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado, fez com que eles se colocassem de forma inferior a um animal. Realmente como o rico, que rejeita a sua oportunidade de servir a Deus. Já Jesus falou sobre o que agrada a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a si mesmo. O jovem rico diz, eu não sei quem é este próximo, quem que eu vou ajudar? Eu vou ajudar o meu irmão, que vive bem porque Deus o abençoou, ele quer que abençoe mais, ele quer que dê a quem tem mais será dado, então eu só vou dar para os ricos que forem meus amigos, o meu círculo, a minha panelinha, o meu grupo.
E Jesus disse: não, você vai ajudar, vai socorrer o mais necessitado. O seu próximo é aquele que mais estiver necessitando da sua força, da sua saúde, do seu dinheiro, do seu bem, do que você puder oferecer. Mas ele caiu nas mãos dos salteadores, não significa que Deus permitiu, porque Deus estava castigando ele deve ter feito alguma coisa errada. Deve ter sido como Jó, deve estar sendo castigado, porque eu penso igual os amigos de Jó. Embora tenha a palavra de Deus à sua frente, não aprende nunca. Por isso que tem que ser batizado com o Espírito Santo. Essas pessoas religiosas que usam a Bíblia para o seu benefício, querem lucrar, querem ganhar um salário maior, querem que lhe seja dado mais bem-aventurada coisa para eles, são os outros darem para eles. E eles receberem, é bem mais bem-aventurado. Coisa é você me dar e eu receber. Agora, na hora de aplicar este versículo, que mais bem-aventurada coisa é você dar, é você ajudar dentro do que você tem recebido de Deus, aí você não aceita este versículo. Você não pratica. Você é como os amigos de Jó, você é como o rico ao lado de Lázaro, ou então você é como Zaqueu antes da conversão, antes de resolver dar metade dos seus bens aos pobres. Você é como aqueles dois religiosos, justamente citados como um levita, um sacerdote, passaram de largo, mudaram de calçada. Olha ali, Deus está castigando aquele homem. Nós não, nós estamos andando bem, nenhum salteador nos roubou, então nós somos abençoados. O outro é amaldiçoado. O abençoado não pode se contaminar com o amaldiçoado. Jesus está dizendo o seguinte: Deus está vendo e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar cada centavo que você recebe e não ajuda ao seu irmão. Você pode até argumentar que você ajudou primeiro o seu irmão carnal, o de casa, o seu filho, a sua esposa, o seu marido de dentro da sua casa. Mas se você ainda tem, se mesmo após ajudar os de casa ainda te sobra, está na hora de ajudar o mendigo Lázaro. Está na hora de socorrer o que caiu nas mãos dos salteadores. Está na hora de consolar Jó e dizer que Deus é com ele, que você quer ser amigo dele para estar com ele na hora difícil, na hora de uma enfermidade, na hora de um acidente, na hora de um problema. Então, você não pode se colocar numa condição inferior aos cães que lambiam as chagas de Lázaro. Os cães estavam com o instinto protetor de Lázaro. Talvez fossem os próprios cães que acompanhavam Lázaro. Muitas vezes nós andamos aqui pelas ruas e vemos um mendigo deitado, dormindo à tarde, e 3 cães dormindo com ele. São amigos, são companheiros. Eles não escolhem uma pessoa mais rica que tem uma casa melhor para ir seguir. Eles ficam com aquele que iniciou a sua vida, eles são fiéis. E o ser humano é mais infiel quando não é batizado com o Espírito Santo, quando não tem o dom de Deus, não tem o discernimento de Deus, do amor de Deus. O homem vai se tornando mais mesquinho, mais egoísta. O homem vai praticando a impiedade. O homem vai sendo um homem mau. O homem vai seguindo o diabo. O homem vai para o inferno. O homem vai para onde o rico foi, para um lugar de tormento, porque não ajudou o que havia caído nas mãos dos salteadores, porque não ajudou Lázaro, que por estar enfermo não podia trabalhar, não podia se levantar, não podia conseguir um emprego, vivia ali assentado à porta da casa do rico, que fazia banquetes para os abençoados, que não estavam doentes. Talvez um próprio amigo daquela roda de amigos vai sentir na pele o que é estar sendo amigo do rico. É quando ele ficar doente, é quando ele tiver algum problema e os outros se afastarem dele, falarem: não queremos compromisso com os amaldiçoados, parece que vai morrer, parece que uma doença, alguma chaga, alguma coisa ruim lhe apegou, como fizeram com Davi, como Davi menciona nos Salmos, que estavam sempre ao seu redor, mas quando Davi envelheceu, quando Davi adoeceu, fugiram dele, não queriam se contaminar
com o mal que havia assolado, ele estava sendo castigado, ele devia ter feito alguma coisa ruim. E fazem isso com todos. Só querem saber da pessoa que lhes possa trazer algum benefício. Você pode me ajudar a carregar, você pode me ajudar a comprar, você pode me ajudar a fazer, você pode me ajudar a conseguir, você tem alguma coisa para me ensinar para eu crescer, então você me interessa. É o espírito de Jezabel, é o espírito do faraó, é o espírito do opressor, é o espírito que escraviza o seu próximo, não ama o seu próximo. Ele suga, o sangue suga. É o homem mau, é a mulher má, é a mulher agressiva, é a mulher que sabe dar ordens para que os outros a sirvam, que domina para conseguir as coisas que ela quer e persegue ainda o profeta, persegue o que vem dizer a verdade, porque incomoda, assusta. Estes homens estavam assustados, diz aqui o versículo 21. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Então ele próprio não sabia a consequência, o que iria acontecer. O povo seria todo morto ali, era isso que Deus queria? Foi isso que Deus fez ou não foi? Então realmente tinha que vir o Messias, Jesus, para se colocar aqui nessa condição de nos explicar todas as coisas, de nos ensinar todas as coisas, e nos ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo e nos batizar com o Espírito Santo. Dizer, olha, Deus vai morar, Deus vai habitar, viremos, faremos nele morada. Vamos comer com você, vamos andar com você, vamos falar através de você. Seremos seus amigos habitando na mesma casa, comendo na mesma mesa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei, e ele comigo. Veja a paz da presença de Deus. Então Moisés estava ali apavorado e trêmulo. Até Moisés. Então realmente ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava preparado para Deus. Aquele momento ali externo, coisas exteriores que se podiam tocar, não davam essa preparação para o homem andar com Deus, para o povo de Israel obedecer a Deus, nem no deserto e também não na terra prometida. Uma terra que devora, que expulsa gente, pessoas que não obedecem a Deus. Então, na Terra Santa, na presença de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus e na eternidade com Deus, não permanecerão os que praticam iniquidade. E esse conhecimento externo, esse conhecimento da sala de aula, da escola dominical ou da sinagoga, não são suficientes. É claro que uma pessoa batizada com o Espírito Santo pode, deve, vai comparecer a um estudo bíblico, a um estudo de classe, a uma revisão, a uma conversa sobre as coisas das Escrituras com o maior prazer. Fará isso com muita alegria. Mas não será ali que ele vai obter a revelação de Deus, será através do batismo com o Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus. Só ali, só ouvindo a Bíblia, uma pessoa não batizada com o Espírito Santo, ela fica apavorada e trêmula. Ela começa a colocar o trabalho dela, as compras dela, o carro, os bens, em contradição ao Espírito. Ela se torna um Esaú, ouvindo falar de bênçãos espirituais, mas sem entender nada. É como Esaú. Ele entende que ele precisa comer, que ele pode comer bem, que a carne tem um bom cheiro, que isso vai trazer alegria para ele, satisfação da carne. Ele não tem consciência da satisfação espiritual. E vai vender, vai desprezar a primogenitura, a herança, o dom espiritual. Está sendo lido na Bíblia um texto espiritual, ele sequer grava na mente, não faz parte do seu dia a dia, não faz parte da sua vida, ele não entende. Só vai entender quando ele ouvir uma pregação como esta, compreender as Escrituras, ouvir a palavra da fé, pela palavra, ele tem a fé, nasce a fé, ele então quer Deus,
quer as coisas de Deus, quer as coisas espirituais, quer as coisas do céu, quer agradar a Deus, então ele é batizado com o Espírito Santo. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, a palavra espiritual, a palavra de Deus, o que Deus está falando, começa a fazer sentido na sua vida. E ele começa a entender que ele vai continuar vivendo, ele vai continuar comendo, ele vai continuar bebendo, ele vai continuar tendo a família, mas agora com o dom espiritual, com o reforço de Deus para todas as coisas. Todas as coisas começam a prosperar, começam a progredir. Ele começa a ter inteligência, sabedoria, direção de Deus. Salomão teve uma experiência com Deus, recebeu o dom da sabedoria e teve o maior reino da sua época, com o seu palácio, com o templo, com Jerusalém. A rainha de Sabá saiu da África porque ouviu falar da sabedoria de Salomão, que era uma sabedoria espiritual, era um dom de Deus, era uma prefiguração do batismo com o Espírito Santo, e ela ficou maravilhada. É maior do que me falaram. É algo tremendo. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te batizar com o Espírito Santo, te dar os dons espirituais, o mesmo dom de Salomão, o mesmo dom de Isaías, o mesmo dom de Davi, o mesmo dom de Elias, todos eles somados, todos eles juntos. É por isso que estamos aqui falando desta forma a palavra de Deus, porque o dom do Espírito Santo está sobre nós. E você também pode receber. Comece a orar, comece a buscar e sua vida será transformada. Sua vida será melhorada, Deus será contigo e você será um vaso de bênção, um vaso cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo, receba todos os dons espirituais. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.